O lance é muito difícil. O lance, ele não pode, na minha humilde opinião, ser tratado como escandaloso, porque você tem muitas interpretações. O Vasco, ele pode ter sido prejudicado historicamente, e eu acho que foi prejudicado historicamente dentro do futebol brasileiro. Acho que a gente pode lembrar de vários episódios esdrúxulos aqui que o Vasco foi prejudicado, eu já falei sobre isso. Nenhum melindre da torcida do Vasco em relação à arbitragem é incorreto. A torcida do Vasco, ela tem razão muitas vezes do que ela reclama, mas como um comunicador, como um jornalista, eu tenho o papel também de informar a vocês e tentar explicar para vocês as nuances desse lance, tá? E já abro um parênteses aqui. O lance do Barros, ele me incomoda menos do que o lance que não foi marcado pênalti em relação ao Kaká, do Spinelli, que me pareceu muito mais uma disputa de jogo, uma disputa entre um zagueiro e um atacante, que inclusive teve uma disputa muito parecida do PH no segundo tempo, e que ele não deu falta do René em cima do PH, e aí o René seguiu a jogada, e ele não teve o mesmo critério. Esse lance do pênalti, ele me deixa mais revoltado do que o lance do Barros, e eu vou tentar trazer aqui a minha linha de raciocínio. Quando o lance do Barros acontece, vamos por etapas. Ele toca a bola, ele tá ali como um cara da saída de 3, ele toca a bola e o Renato Kaiser tá pressionando ele, tá? Então as minhas primeiras dúvidas quando aconteceram foi, primeiro, bate na mão do Renato Kaiser. Isso não tem nenhum tipo de discussão, tá? Não tem nenhum tipo de discussão. Bate na mão do Renato Kaiser. Só que, o que a regra manda, né? Qual é o posicionamento desse braço? Ele tá com o braço abaixado, isso também não é mentira. Ele não amplia o espaço dele. Por que ele não amplia o espaço dele? Porque a bola bate na mão, só que é uma bola que bate na mão porque ele tá correndo, só se ele arrancar o braço ali. Então, a partir do momento que a bola bate na mão, se ele não tivesse braço ali, ela bateria no corpo do Renato Kaiser, porque o Barros errou o passe. A gente precisa ser claro no que aconteceu. O Barros errou o passe. Então, a partir do momento que o Barros errou o passe e a bola sobraria para o Renato Kaiser, naquela posição um pouco à frente do meio-campo, o Barros mete a mão na bola de uma forma deliberada. Esse que para mim é um problema. Se a bola tivesse batido no braço do Barros de forma acidental, pelo bate-rebate ali de um braço com o outro, talvez o amarelo estaria de bom tamanho. Mas o Barros mete a mão na bola. Ele fica desesperado com a situação, porque ele percebe que o Renato Kaiser ia sair de campo aberto, de cara pro gol, e ele comete um erro infantil. Ele comete um erro bobo. Se eu posso me revoltar com alguma coisa hoje dentro de campo, infelizmente, que o Barros, que eu acho que é um jogador de potencial, e o Pedro Emanuel evidenciou isso também na coletiva, novamente ele estava na cena do crime. Novamente era o Barros sendo expulso. Novamente o Barros cometendo um erro grave num jogo importante. E por um desespero. Por um desespero. Se ele tivesse sido inteligente no lance, era melhor ele ter dado sequência na jogada, não metido a mão na bola. Tenta disputar a bola com o Renato Kaiser. Vai vir recomposição. O Léo Jardim poderia fazer a defesa. Poderia ter tomado o gol. Vou ser sincero assim com vocês, eu sempre falo isso. É melhor você tomar um gol no começo do jogo do que ser expulso. Do que ficar com um a menos. Tá? Então, qual eram as minhas dúvidas ali? Tá? Qual eram as minhas dúvidas? Primeira dúvida. Há uma orientação na regra de que quando a bola bate na mão do atacante e vai acontecer um gol, o gol tem que ser anulado, independentemente de qual toque foi. Eu acho que a mão do Renato Kaiser, ela não é faltosa. A mão do Renato Kaiser que a gente viu, ela não é faltosa. Mas pela regra, se aquela mão acontece e ele faz o gol imediatamente, o gol é anulado. Só que o gol não sairia imediatamente. Ele teria o campo aberto ainda para poder correr, para poder sair de cara com o Léo Jardim. E o Barros, obviamente, ou ele ia ter que fazer um corte maravilhoso, ou ele ia ter que fazer a falta de novo, e aí ele seria expulso de qualquer forma. Então, essa mão do Renato Kaiser, segundo a regra, ela só anularia o gol se ela fosse imediatamente uma sequência do lance. Como ela não foi uma sequência do lance em gol,
isso se torna uma nova jogada. Então, se você não teve ação faltosa do Renato Kaiser, você teve a mão do Barros impedindo uma chance clara de gol, a expulsão tem parâmetro dentro da regra para acontecer. Aí a gente vai para outra discussão. Essas eram minhas dúvidas, tá? Então essa dúvida foi sanada. Eu espero que vocês tenham entendido também. Agora a gente vai para outra questão, que é a questão dos 4Ds, né? Que é a questão dos elementos para você expulsar. Eu vou até pegar aqui quais são os 4Ds. É distância, defensor, domínio e o outro D aqui. Direção, distância, domínio, defensor. Esses são os 4Ds para você expulsar, tá? Aqui eu acho que tem discussão. Aqui eu acho que tem elemento para você poder contestar a decisão. Porque, vamos lá. Direção. Estava em direção ao gol. A partir do momento que a bola volta ali, se você rever o lance, você vai perceber que estava em direção ao gol. Distância. Esse já é o primeiro D que eu começo a contestar. Mas, campo aberto, o Renato Kaiser não é um jogador lento. Muito provavelmente, pelo Barros estar de costas, 2 tapas, ele estaria na cara do gol. A verdade é essa. Então eu consigo relevar. Distância, relevo. Domínio. Não tinha. No momento do lance, ele não tinha o domínio. Provavelmente, ele teria o domínio. Porque a bola estava sobrando, repito, ele sairia de campo aberto. E o defensor? O defensor não tem discussão, o Barros mete a mão na bola, ele é o último homem, ponto. Tá? Então, eu acho que se o torcedor do Vasco achou que a expulsão, ou a diretoria do Vasco, ou quem avaliou, achou que a expulsão foi incorreta, tem mais a ver com os 4Ds do que a ver com a questão da mão. Porque a mão é deliberada, ele mete a mão na bola, é fato, ele comete um erro, um erro juvenil, um erro infantil, e ele prejudica o Vasco naquele momento. Agora, se a gente for contestar os 4Ds, a gente pode até tentar contestar, de alguma maneira, por conta do domínio, por conta da distância. Lucas Pedrosa, eu me sinto hoje extremamente prejudicado pela arbitragem, como vascaíno? Não. Aconteceu um escândalo em São Januário? Também não. E aí, gente, é a minha opinião, diante do que eu interpretei da regra, diante dos especialistas, do que os especialistas falaram, e diante do que me parece ser o lance, tá? Agora, a gente pode olhar de outra forma também. É muito provável que daqui a pouco, daqui a uma rodada, daqui a 2 rodadas, aconteça o mesmo lance em um Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, em Libertadores, e aconteça um amarelo. É aí que eu acho que entra a irritação do torcedor. Que é a irritação de qualquer torcedor do Brasil, gente, que é a falta de critério. O futebol brasileiro tem uma clara falta de critério. Principalmente a arbitragem brasileira. Isso é fato. Agora, eu não vou tratar esse lance como escandaloso. Se vocês esperavam que eu ia tratar, meu Deus, roubaram o Vasco, que escândalo, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu não vou por essa linha. Eu acho que o Barros tem que conversar com o Barros, mais uma vez. Conversar sério com o Barros, porque a situação toda só foi gerada porque ele tem uma reação ali de medo. De medo. E mete a mão na bola, pô. Tipo assim, ele... Sem VAR já seria complicado, mas com VAR é pior ainda. É pior ainda, entendeu? Então, se eu fosse reclamar, por exemplo, da arbitragem hoje, o pênalti pra mim, rapaz, eu achei bem mal anulado, vou ser honesto com você, bem mal anulado, acho que é uma disputa ali do Spinelli com o zagueiro sobe mal, cai todo errado, entendeu? Então, o pênalti pra mim me irrita um pouco mais, e o que mais me irrita, que é a condução da partida. A condução da partida me irrita mais. Teve uma falta em cima do Colídio, num contra-ataque que ele puxou. Porra, meu irmão, uma falta clara de perigo. Contra-ataque sozinho, ele contra 3, contra 4 driblando. Falta clara, e o Candansan faz aquilo. E é fraco, é árbitro fraco. É mais um árbitro fraco, pô. Entendeu? É mais um.
Só que eu vou falar de novo, eu não acredito em teoria da conspiração. Eu acho que o Vasco... Aí eu vou entrar em outro ponto aqui, tá? Vou entrar em outro ponto. Eu posso concordar ou discordar da questão do lance. Mas eu gostei bastante, não apoiando confusão, mas eu gostei da postura de cobrança que a diretoria do Vasco teve hoje. Porque para você, infelizmente, dentro do Campeonato Brasileiro, para você ser ouvido, só presta quando você pressiona. Infelizmente, é método. O Palmeiras faz isso muito bem. E isso não quer dizer que o Palmeiras não mereça todos os títulos, todos os gols, todos os troféus que tem. Merece demais, merece muito. Mas há um método dentro do Palmeiras de pressão. E o Vasco faz isso muito pouco. Muito pouco. Eu gosto quando o técnico tem essa postura. Porque o Pedro Emanuel, ele vai para outra vertente. Mas aqui no futebol brasileiro, e eu acho que mesmo fazendo essa pressão, tá? A gente ainda vê perseguições acontecendo bizarras, como o Thiago Mendes, que toma cartão quando está reclamando com a arbitragem de forma correta, que ficou fora da Copa Sul-Americana do jogo de volta, porque tomou um amarelo, reclamando da forma correta. Entendeu? Então eu acho que, no final das contas, esse movimento, no macro, ele é ruim. Ele é ruim. Que a gente deveria respeitar também um pouco mais a arbitragem. Só que, pro que a gente vê no futebol brasileiro, se não fizer pressão, é muito fácil tomar decisão que não é favorável pro Vasco. Se sentem muito tranquilos de prejudicar o Vasco. Muito tranquilos. O Vasco toma cartão o tempo inteiro de uma forma muito tranquila. O Vasco tem lance invertido de uma forma muito tranquila, sem representatividade. Então hoje, por mais que você cause uma confusão ali, o Admar falou depois na zona mista, e é bom que se diga, ao menos estão reclamando quando estão vencendo. Porque reclamar perdendo é o que todo mundo faz. O Vasco foi lá com 10, jogou o melhor, venceu a partida e reclamou. Aí é a postura. É a postura digna. Entendeu? Porque mesmo você vencendo, você está reclamando. E não só quando você está perdendo para botar desculpa. Sabe? Então, vou repetir para vocês, para começar a análise da partida de fato, porque já falei demais de arbitragem. Só quis me explicar aqui no sentido de colocar minhas ideias aqui. A gente concorda, a gente discorda, a gente debate. Você deixa seu like, você manda no Live Pix a sua opinião também. Você manda no Superchat, como já tem muita gente mandando. Essa é a minha opinião. Eu acho que hoje não aconteceu um escândalo em São Januário. Mas é um assunto muito maior do que apenas esse lance do Barros, tá? E repito, o Barros não pode fazer isso. Vamos ser sinceros. Ele não pode fazer isso. Ele não pode cometer esse erro de novo.